Expansão do reino de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus ele permite uma igreja ser estabelecida em algum lugar no planeta Terra para cumprir com o propósito de Deus. E o cumprimento do propósito de Deus não é conforto dos membros daquela comunidade. O propósito de Deus está em Mateus capítulo 28, 18, 19, 20. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O propósito da igreja é semear a palavra de Deus, implantar o reino de Deus nessa terra. A partir do momento que a igreja sai, começa a ganhar almas, ela vai trabalhar para capacitar cada ovelha, cada pessoa convertida a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo reflete numa igreja saudável, doutrinada na palavra, obediente à palavra. Amém? Uma igreja não surge do nada. Nós estamos falando dessa igreja chamada Igreja de Filipos, que o apóstolo Paulo escreve depois para a carta aos Filipenses. Na nossa introdução hoje aqui, eu quero destacar 4 momentos, 4 ações poderosas de Deus para a vida do discípulo de Jesus. Pensando como que surgiu esta igreja. Como que o apóstolo Paulo foi parar lá em Filipos? Qual o propósito de Deus lá para Filipos? E é o que nós vamos estudar agora. Lembrando que essa cidade, Filipos, fica na Europa. E Filipos tem o nome de Filipos por causa de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Que ele, na Macedônia, nós estamos falando dele da Macedônia, ele, conquistando a Macedônia, viu na cidade de Filipos uma cidade estratégica para tudo que ele queria. Era uma cidade que, logo a outra cidade, Neápolis, é uma cidade portuária. Era uma cidade rica, tinha muito ouro, muita prata ao seu redor. Em 31 a.C., Otávio César Augusto, ele, depois de alguns movimentos romanos contra os macedônios, contra Filipe, contra os gregos, contra Filipe, ele se levanta para conquistar aquela parte ali da Europa. E na sua batalha, ele lutando e conquistando, os soldados romanos, eles param a batalha porque eles não estavam recebendo mais o que eles tinham de receber. As legiões eram pagas. E eram pagas ali com sal. E não tinha mais sal. Então, os moradores de Filipos providenciam para os romanos, porque eles estavam sendo oprimidos por Filipe, o Grande, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, e eles bancam, então, o salário dos romanos. E os romanos vencem e dominam aquela cidade e transformam aquela cidade numa colônia romana. E aí você vai entender depois, quando vamos estudar a carta de Filipenses. E ali, então, todos os cidadãos, mesmo não sendo romanos, recebem a cidadania romana e ali, então, se estabelece uma colônia romana. Muito interessante. Está ali essa cidade. E aí, o apóstolo Paulo está onde? Em Antioquia. Coloca para mim a primeira transparência, por favor. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui embaixo, na Antioquia. Jerusalém, Antioquia. Ele está ali, juntamente com Barnabé, com os irmãos, esperando vir de Jerusalém, enviados
para receberem uma carta, qual seria o procedimento dos gentios em relação ao padrão cristão do povo de Deus. Ou seja, o que Jerusalém estava dizendo? Que eles não precisavam o quê? Circuncidar, nem fazer algumas práticas judaicas, comer carne de porco, estava liberado, mas eles tinham algumas regras que eles deviam obedecer. E estava ali, então, Paulo e Barnabé esperando, e esses irmãos chegaram. No comando deles, Silas estava no meio dessas pessoas, desse grupo que chegou, então, até Antioquia. Acompanhe comigo agora no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 36 em diante. Algum tempo depois desses irmãos terem chegado, que você pode confirmar aí no versículo 33, tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção e a paz, para voltar aos que tinha enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, voltemos a visitar os irmãos a todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, ele tinha já na primeira viagem voltado para trás. Paulo ficou chateado com aquela atitude dele. Aí Paulo não aceita a proposta de Barnabé, porque não achava prudente levá-lo para chegar no meio do caminho e voltar para trás outra vez. Pois ele tinha abandonado na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão grande, Paulo e Barnabé, que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para onde? Para Chipre. E Paulo e Silas foram encomendados pelos irmãos pela graça do Senhor e passou para a região da Síria e a Cilícia, que está bem claro ali no nosso mapinha ali. Olha que interessante, irmãos. Uma desavença, estava tudo determinado, o apóstolo Paulo tinha feito uma estratégia, tinha preparado um plano. Nós vamos visitar as igrejas que nós já falamos e fundamos. Então, nós vamos lá para essa região, como nós vimos aí na Síria e na Cilícia, vamos pregar, fortificando a igreja para servir a Deus. Esse era o plano do apóstolo Paulo. Saiu determinado. Quando foi para sair, Barnabé falou assim: olha, eu quero levar Marcos comigo outra vez. Não, Marcos não vai com você, comigo não. Houve uma desavença, houve uma ruptura, e Deus usa rupturas muitas vezes para cumprir com o propósito dele. Foi para Chipre. Mas Paulo e Silas continuaram no projeto que Deus tinha colocado no coração do apóstolo Paulo. Está dando para entender tudo certinho? Vamos continuar então. Olha que interessante que diz a palavra de Deus. Capítulo 16. Acompanhe aí. Chegou a Derbe. Então, Paulo e Silas, passando por Derbe e Listra, está bem aqui, na Cilícia, Derbe e Listra, chegando na Galácia, né? Derbe e Listra já estão na Galácia, onde vivia uma pessoa chamada Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Olha o testemunho de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela religião, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Vocês lembram? Lembram? O motivo? Eles estavam em Antioquia esperando esses irmãos, houve a ruptura, continuaram levando e fortificando a igreja, para que não houvesse influência desses judeus atrapalhando a igreja. Eles estavam ensinando a igreja a seguir a doutrina, aos princípios da igreja de Jerusalém. Ok? Ok, igreja? Certinho? Vamos continuar então. Versículo 4. Versículo 5.
Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e cresciam em número dia a dia. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eles estavam com o propósito, indo para a Ásia, e Deus fala assim, para parar. E o Espírito Santo fala assim, não quero você aí. Eu tenho outros planos. O texto continua. Quando chegaram na fronteira da Mísia, estavam aqui, quando eles chegaram nessa região, tentaram entrar na Bitínia, parte de cima aí, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmãos, primeira coisa que vamos tirar de exemplo aqui. Como é importante andar no Espírito. O discípulo de Jesus, você e eu, nós como discípulos de Jesus, precisamos aprender a andar no Espírito. O apóstolo Paulo, Antioquia, tem uma estratégia. Quando ele vai para esse caminho, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus fala assim, eu não quero vocês aí. Foram impedidos de continuar o projeto. Quando nós caminhamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós não erramos o caminho. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Abra comigo a palavra de Deus. O versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ande no Espírito, meu irmão. Busque mais a Deus. Você não vai conseguir andar no Espírito sem estudar a palavra, sem orar. Você não consegue andar no Espírito e ter sensibilidade do Espírito Santo na sua vida se você não tem intimidade com Deus. Então, ande no Espírito significa ande com Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Despreocupe das preocupações dessa vida. Você está preocupado em comprar uma casa, preocupado em uma roupa, preocupado em fazer aquilo, fazer isso, conquistar aquilo. E o principal é conquistar o coração de Deus, conhecer a Deus acima de todas as coisas, prosseguir conhecendo a Deus, ser guiado pelo Espírito, porque se você não for guiado pelo Espírito, você é guiado pelos desejos da sua carne. E Deus passa a ser segundo plano na sua vida, e no aperto você vai buscar Deus. O apóstolo Paulo e Silas, direcionando com todo o coração, com toda a boa vontade, mas nós estamos pensando em viagens a pé, quilômetros e quilômetros, a pé. Temperatura, solo, alimentação, perigos das estradas, com o objetivo de fortificar a igreja. E Deus chega e fala assim, eu tenho algo para vocês, mas não passa por aí não. Quem é guiado pelo Espírito não erra. Quem é guiado pelo Espírito, que anda pelo Espírito, começa a entender o propósito de Deus. Por mais que venham as dificuldades, as lutas, as provações, as tribulações, ele está sendo guiado pelo Espírito e ele descansa no Senhor. Amém? O salmista Davi deixa bem claro isso, de descansar no Senhor. Descansa, tenha paciência. Ele vai ouvir seu clamor.
Mas como que você vai entender que Deus está ouvindo seu clamor e a resposta de Deus se você não está andando no Espírito? Gisele vai para o consultório dela. Deus hoje tem a Joana, o Fernando e o João para atender agora, nesse período. Qual foi o propósito do Senhor deles marcarem esses horários? Além de eu tratar da saúde bucal deles. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito de Deus estar fazendo esse curso? Qual o propósito de estar nessa empresa, Senhor? Qual o propósito de eu estar nessa escola? Ande no Espírito. Não é saudável você levantar pela manhã e não ter um tempo com seu Deus de gratidão, de louvor, de conhecê-lo, de abrir o coração para Ele, entregar a Deus o seu dia, a sua vida. Paulo e Silas estavam andando no Espírito, e o Espírito de Deus fala, não é por aí. Aí fica claro para você entender, como pastor? Como que Deus falou com ele? Quer entender? Deus falou audível. Irmão, para que você vai querer entender isso? Cada pessoa tem sua experiência pessoal com Deus, mas pela fé Deus confirma no seu coração que Ele está contigo. Ele é Emmanuel. E Ele vai revelar para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você deve ser um ET, um neurado, um louco, não, andando aí na rua. Deus, Deus, para cá. Não, você pifa. É intimidade. Andar com Deus. Quando o Cal chega em casa e vê a sua esposa, ele sabe se ela está legal, ou se ela está passando mal, se está com dor, vai acontecer alguma coisa aqui em casa. Sabe identificar com certeza, porque tem intimidade. E assim por diante. Vamos continuar? Pode deixar a transparência aí. Então, Paulo e Silas chamam mais um, Timóteo. E eles vão caminhando no Espírito de Deus. Mas olha o versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, não era propósito de Paulo, não estava no plano de Paulo ir para a Macedônia, estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, olha o verbo, preparamo-nos, não foi só Paulo, imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Segunda coisa importante para a sua vida como discípulo de Jesus. Quem anda no Espírito, obedece. Repita comigo. Quem anda no Espírito, obedece. Paulo teve uma visão. Paulo teve a visão de um homem na Macedônia. Passe aqui na Macedônia, ajuda-nos. Paulo compartilha a visão com Timóteo e com Silas. Fala, Deus quer, Deus tem, Deus ordena para irmos para a Macedônia. Gente, não teve questionamento. Para onde na Macedônia? Ah, será que Deus faz com você mesmo, Paulo? Tem certeza? Tantas igrejas aqui perto que a gente precisa reforçar, ajudar. Vamos orar direito? Vamos ver se Deus falou com você mesmo. Vamos ver se essa visão é de Deus mesmo. Quando o líder anda no Espírito, ele obedece a Deus. E seus liderados entendem e acompanham, porque também andam no Espírito. Liderado que não anda no Espírito, atrapalha. Outros acham que não está atrapalhando. Sabe por quê? Porque não está fazendo, está lá parado no tempo, sem incomodado. Será que é? Será que não é? A igreja precisa, toda ela, andar no Espírito para obedecer a Deus. Um ministério não é feito, eu vou chegar lá, simplesmente porque aquela pessoa quer fazer, aquele líder quer fazer, porque aquele líder teve a visão. Não. Deus mostra
para todos que aquele líder está andando a visão dele e obedecendo a ele. Existem parâmetros para isso. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o parâmetro. Um líder não pode andar no espírito. E quando eu falo líder, não é só pastor, não. Vocês viram aqui quem vai trazer as palavras, quem vai ministrar. Um líder não pode andar no espírito e obedecer a Deus sem conhecimento e busca e sede da palavra de Deus. É na palavra. E o líder e a liderança vai ver quem é Deus e os seus liderados está de acordo com a palavra. Eu vejo os meus líderes na palavra. Eu vejo meus líderes comprometidos na oração. Eu vejo os meus líderes buscando a Deus. Eu vejo os meus líderes amando a Deus. Silas e Timóteo também eram comprometidos com Deus e sabiam respeitar a autoridade do apóstolo Paulo. Porque eles também seriam autoridades sobre a vida de outras pessoas. Vamos voltar um pouquinho atrás. Está lá Silas em Jerusalém e ele é escolhido para ir para Antioquia. Estava no plano de Silas ir para Macedônia? Estava? Estava no plano de Silas chegar na Antioquia e fazer um turismo pela Mícia, pela Bitínia? Ou mesmo o trabalho de Deus, que era o propósito? Não. Por que ele seguiu Paulo? Porque eram homens que andavam com Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e por isso eles obedeciam. Isso é tremendo, né, irmãos? Isso é maravilhoso. A gente erra porque queremos errar. Só isso. Você não tem uma vida cristã melhor porque você não quer. A verdade é essa. Porque aquilo que você quer, que você deseja, muitas vezes você conquista porque você se determina. E às vezes por necessidade. Eu posso muito bem determinar para que a minha necessidade seja a necessidade que Deus tem para mim. Amém? Então, o segundo ponto importante para o discípulo de Jesus é obedecer. Obedecer no Espírito. Vamos continuar a nossa história, a história da palavra de Deus. Versículo 11 e 12, partindo de Troade, olha onde é que já estão, contornar a Mícia e parar aqui, ó. Chegando lá em Troade, diz a palavra de Deus, tinha um marzão à frente deles. E eles o quê? Pegaram o mar, um barco, um navio, e foram o quê? Navegando diretamente para Samotrácia. Isso aqui, ó. Essa ilhazinha aqui. Algumas traduções dizem que eles foram em linha reta. Tchum. Macedônia. Macedônia? Neápolis é a primeira, Filipos a segunda. Vamos embora para Macedônia. Vamos caminhar para Macedônia. No dia seguinte, eles param onde? Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana que eu já expliquei, a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Irmãos, a Bíblia não tem necessidade de explicar tudo. Quando você vai lá em Filipenses, capítulo 2, nós vamos chegar lá e você vai ver sobre Timóteo. Mas Timóteo parece que ficou ali em Neápolis. Ficou ali em Neápolis. E Paulo e Silas continuaram a viagem. Mas quero fazer um destaque do versículo 10, para falarmos um pouquinho sobre o 11 e o 12. No versículo 10, olha que interessante.
Acompanhe comigo. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir. Por que eu estou chamando a atenção? Deus não faz a obra dele com uma pessoa só. Pode até fazer. Mas Jesus ensinou para fazer discípulos. É interessante que Lucas dá esse destaque, tirando como se o apóstolo Paulo fosse um ditador, um controlador, que é a palavra que eles gostam de hoje em dia, né? Não, Paulo era o líder. Era aquele que, você não vai não, eu vou. Deus falou para ele, eu estou indo. Não era assim? Paulo sempre foi assim, determinado na visão de Deus. Mas Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele faz um destaque, incluindo ali Silas e Timóteo, mostrando que a obra de Deus é feita por homens comprometidos com Deus, que Deus levanta para o seu caminho, para a sua direção. Então aprenda essa terceira lição. A obra que Deus tem na sua vida, no seu ministério, você não vai fazer sozinho. Deus é contigo e vai levantar pessoas para estar ajudando você. Você nunca está sozinho. Nunca, nunca, nunca. Você pode achar que está sozinho. Clame a Deus. E Ele vai anunciar e responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Faça igual Paulo. Vem, Silas, comigo. Esses irmãos que nós estamos preparando para o culto Connect. Você acha que não foi que eu já vim orando? Eu não tenho liberdade para falar o nome, mas um deles, eu conversando com ele numa reunião, apresentei o plano, eu falei assim, eu estava esperando o senhor falar isso comigo. Porque o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz traz direção. Então, esta jogada aí da escrita, de revelar para nós, Lucas revelando para nós, ou seja, não estávamos sozinhos, Paulo, Silas e Timóteo, que bênção. Eu lembro uma vez, irmãos, que nós oramos lá no seminário para fazermos um trabalho de evangelismo na Praça da República. Eu e mais 4 colegas. Nós fundamos uma organização chamada SOS, Somos Oásis do Senhor, só para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. É a Praça da República, e eu fiquei sabendo que até hoje é uma praça assim, muito liberal na área da sexualidade, das drogas, lá no centro de Belém. E é muita gente voltada para a homossexualidade, para drogas, vida à toa, oportunistas, à noite naquela praça. Nós oramos, jejuamos um mês, clamando a Deus, dando estratégia, levantamos recursos, levantamos material e fomos no evangelismo corpo a corpo. No dia que nós fomos, chegamos na praça, nós oramos, e aí os meus colegas falaram assim, não vou ficar aqui não. 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 Cada um foi para um lugar, todo mundo foi para a área de turismo, ver o peso, naquela região do Porto, que era mais tranquila, e eu fiquei sozinho. E eu percebi que eu não estava sozinho. Que Deus estava me preparando, me capacitando, para poder levar outras pessoas a caminharem comigo. E Deus fez assim. Quantas vezes Paulo está sozinho, mas ao mesmo tempo Deus está levantando pessoas e acompanhando a vida de Paulo, e levantando líderes. Meu irmão, você pode até começar a caminhar sozinho, mas você não vai terminar sozinho, porque Deus é contigo. Mesmo que todos te abandonem, até seus parentes, você não está sozinho, porque Deus é contigo. Essa é a terceira lição para um discípulo de Jesus. Só eu estou fazendo, só eu estou fazendo. Só eu. Tanta gente na igreja, só eu. Esquece. Ora a Deus, convida outras pessoas, vai caminhando, Deus vai levantar no seu ministério. No Ministério dos 60, no Ministério das Mulheres, no Ministério da Juventude, das Crianças, do Connect, Deus levanta quem Ele quer.
você não está sozinho. Amém? Então, continuando, eles foram então para essa cidade, Neápolis, onde Timóteo ficou. Essa cidade fica a 15 quilômetros de Filipos. E Paulo e Silas, direcionado por Deus, vai para que cidade? Filipos. E essa caminhada de 15 quilômetros é caminhada de serra, sobe, desce, o ambiente não é muito favorável, mas eles têm o propósito de chegar aonde Deus colocou no coração. Não me pergunte, por que eles não ficaram em Neápolis? Porque aí eu acho que o servo de Deus é muito inteligente, o Espírito Santo revela a inteligência nele. Ele foi para a cidade qual? Estratégica, para Filipos. E ali começa então a nascer uma igreja na Europa. Mas o último ponto que eu quero dar destaque está em Filipenses, que você abriu já aí no capítulo 2. O versículo 19 a 24 diz assim, Filipenses 2, 19 a 24, espero no Senhor Jesus, vamos lembrar que agora é apóstolo Paulo escrevendo essa carta, preso lá em Roma, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, para os filipenses. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, com ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espera enviar, tão logo certifique da sua situação, confiado no Senhor, que em breve também poderei ir. Último ponto. Como é bom ser reconhecido como servo obediente a Jesus. O apóstolo Paulo está lá preso, a igreja está estabelecida, que domingo que vem vamos falar sobre a igreja, começar então a evangelização lá. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja depois de alguns anos, dizendo, olha, sabe Timóteo, aquele que foi comigo, aquele que esteve aí com vocês, juntamente com Silas, eu estou enviando agora para ele supervisionar e ajudá-los a continuarem no Senhor. Vocês sabem quem é ele? Vocês lembram dele? Andando comigo lado a lado e falando o amor de Deus para vocês. Como é bom quando a pessoa olha para o cristão, para você e fala assim, aquele ali é um servo de Deus, aquele ali é diferente, aquele ali é de Deus, aquele ali é seguidor de Jesus, aquele ali é cristão de verdade, aquele ali é crente. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Nessa introdução, joga o outra transparência, por favor. Aquela preta e branca. O Carlos vai jogar para a gente agora mesmo. Isso. Olha então, aqui fica bem claro. Ele sai daqui, passam pela cidade onde Paulo nasceu, Paulo de Tarso, chega em Licidebe, pega o Timóteo, vai tentar anunciar aqui a igreja, fortificar a igreja do Senhor que está nessa região, mas Deus fala assim, não, contorna a Frígia, a Mícia e vai para Macedônia. Chega em Troade, eles vão para Neápolis. Eu acho que Timóteo ficou um tempo aqui em Neápolis, depois foi para lá. Paulo e Silas continuam e chegam na cidade de Filipos. Durante todos esses anos, eles voltam, passam em Atenas, que vocês lembram lá de Atenas, né? Deus desconhecido, e vem, voltando, para chegar em Jerusalém, confirmando em Deus, a igreja de Jerusalém, aquilo que Deus está fazendo longe deles, aos confins da terra. Atos 1:8. Mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amém? Paulo cumpriu com o propósito de Deus na vida dele? Então ele deixa o exemplo para nós.
Um exemplo precioso para nós. Anota isso aí na sua Bíblia. Se você quer ser usado por Deus, mesmo como discípulo de Deus na sua vida, primeiro, ande no Espírito. Segundo, obedeça pelo Espírito. Terceiro, Deus usa pessoas como você na obra. Coloque-se à disposição. Quarto, seja reconhecido pelas pessoas como servo de Deus. É tempo da igreja assumir o caráter de Cristo. Tempo que nós estamos vivendo daqui para frente, irmãos. A igreja continuará sendo desafiada a ser uma igreja de Jesus. A mensagem que a Isana trouxe domingo retrasado sobre as asas da igreja. O que nós falamos domingo passado. Tudo que Deus tem falado conosco como igreja é porque Deus tem um plano. Não interessa se vai vir outro vírus, se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A igreja está, independentemente de qualquer circunstância, ela está pronta a obedecer a Deus. A nossa igreja está aqui já há 26 anos, um pouquinho mais como congregação. Ela está aqui nesse lugar, continuando brilhar, ela continua brilhando como Jesus, para que aqui as pessoas ao redor continuem vendo, ali há uma igreja séria, ali uma igreja comprometida com Deus, ali eu conheço aquele membro, eu conheço o Renato, eu conheço a irmã Rita, eu conheço o Maico, eu conheço a Cleusa, eu conheço a irmã Nilzete, eu conheço a Isana, eu conheço o Carlos, os irmãos que moram aqui, a Sueli, a Glória, os irmãos que moram aqui. E os que não moram aqui, onde estão, lá na Floresta, no Eldorado, onde estiver morando, onde é o seu lugar, que eles estejam vendo. Eu conheço aquela pessoa ali, ele é um filho de Deus vivo, ele congrega numa igreja lá em Contagem, ele congrega numa igreja lá pertinho do Eldorado, é uma igreja séria. Irmãos, se você não pode honrar o Senhor, não envergonhe. Não envergonhe a Deus. Não faça isso. Você leva o nome de Deus, você leva o nome da sua igreja e você leva o nome dos seus irmãos. Que negócio que é ficar postando cerveja em Instagram? Que podridão que é essa? Por que você não posta também maconha, cocaína, pornografia? Por que você não posta os vícios? Por quê? Ah, porque cerveja todo mundo bebe? Se você quer beber cerveja, bebe sua cerveja na sua casa. Seja feliz lá com a sua cerveja. Deus te abençoe. Mas ainda, graças a Deus, a maioria do povo brasileiro tem como princípio, crente não bebe. Para que você vai cutucar? É você que vai mudar isso? Para que você está postando no Instagram roupinha justinha? As meninas postando umas coisas horrorosas, que não honra a Deus em nada. Vergonhando, achando que não está levando o nome de Jesus, que não está levando o nome da igreja, e o seu nome, meu irmão. Talvez o que eu estou falando aqui, talvez não acho que ninguém está aqui. Mas esse vídeo vai pipocar. E é para pipocar no Senhor mesmo. Ou a gente busca amar a Deus e ser santo e andar nos caminhos do Senhor, e honrar o Senhor, ou então nós estamos perdidos, irmãos. Então, eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Eu posso simplesmente me mostrar quem eu sou em Cristo Jesus, mais nada. Se tem alguma coisa que eu vou postar, às vezes tem algumas coisas assim, simples, que não é nem pecado, mas você sabe que vai gerar uma confusão. Vai se transformar em pecado. Não posta. Para quê? Para envergonhar? Então, irmãos, daqui 4,
4 ações do discípulo de Jesus para honrar a Deus. Quando você anda no Espírito, quando você obedece o Espírito, sabe o que acontece? Discernimento, dons espirituais. Amém? Coisa terrível, né? A gente fica olhando relógio. Você sabe que Deus é muito bom. Se você agir no Velho Testamento, a gente está fulminado. Tem hora, ó Deus, minha hora com o Senhor acabou. Está na hora de eu ir para casa almoçar, fazer almoço. E esquece que até o almoço que você tem foi Ele que te deu. Encerrando. Nossa igreja nós já vimos curas. Agora lá do Anselmo. Milagres, porque o Cristiano era para ter morrido lá quando ele esteve lá no Covid. Suprimento, irmãos. Quantos irmãos aqui passaram aperto e Deus fez um milagre no seu trabalho? Durante a pandemia não faltou nada para você, para mim. Quantos milagres Deus faz aqui na nossa IBG, irmãos? Última campanha nós fizemos, levantamos 3 toneladas de material para os necessitados no Campo das Vertentes. Meu irmão, quando eu olho as coisas que Deus tem feito na IBG, eu postei no grupo aí o lote como era e como que está. Até você está na foto lá, né? O Carlos. Dá vontade de chorar de alegria. Mas ao mesmo tempo me traz uma angústia como pastor de ver ovelhas que não estão vendo o que Deus está fazendo. E está sendo gravado, é para você gravar também, levar para a sua igreja, que a sua igreja não é diferente da nossa. Uma igreja que ama a Deus não é diferente da nossa. Talvez o ambiente seja diferente, mas é o mesmo Deus, a mesma palavra e a mesma ação de Deus. Milagres estão acontecendo, irmãos. Era para Simone estar com a perna amputada. Está com a perna amputada? Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Cantamos que bondade dele é tremenda. Coloca isso aí, escreve isso aí, guarda o seu coração. Eu vou andar no Espírito, eu vou obedecer no Espírito. Eu vou trabalhar com outros irmãos e vou ser reconhecido como servo do Deus vivo, como servo do Deus vivo. Amém? Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Pare de ficar olhando o passado, olhe para frente. Se você ficar olhando o passado, no passado eu andava no poder. Assim, Deus, eu não estou andando agora, quero andar. Não é do combustível que você gastou lá atrás, não. É do combustível que Deus tem para aqui para frente, em nome de Jesus.